Boa noite, igreja. Ai, que gostoso. Igreja bonita, cheia de gente. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos meditar na palavra de Deus. A gente está continuando aqui a nossa série Discípulo na Igreja. O discípulo na igreja. E hoje sou eu que estou trazendo a palavra aqui para vocês. Meu nome é Renan. Eu sou o pastor de missões, do Ministério de Missões, pastor do Caminho de Recuperação também, e é um prazer falar aqui com vocês hoje. E hoje a gente vai falar de uma característica muito importante do cristão, de um discípulo de Cristo. A gente vai falar sobre a sua transformação marcante na decisão de viver com Cristo, de entregar a sua vida a Cristo. Essa transformação, esse processo, isso que tem que estar sempre na mente, no coração e na prática de um discípulo. No CR, no Caminho de Recuperação, Caminho de Recuperação é um programa que a gente tem às quartas-feiras, às 7h30. Né? Quem vai no CR aqui, levanta a mão. Aí tem alguns que vão. Aí Deus abençoe, vocês me ajudam aqui hoje, pelo amor de Deus. É uma jornada de 12 passos, onde a gente trata as nossas compulsões, a gente trata nossos comportamentos, as coisas ruins que a gente não quer, e muitas vezes a gente esconde com algumas máscaras, não essas aí que vocês estão usando, mas as máscaras de comportamento. E nesses 12 passos, né, os meus amigos de caminhada, os meus amigos que caminham junto comigo lá no Caminho de Recuperação, a gente acha o terceiro passo o mais difícil de todos, porque o terceiro passo é o da entrega. É quando a gente precisa entregar o controle da nossa vida, o controle e as nossas vontades. Vamos relembrar aqui um pouquinho, eu vou relembrar com os meus amigos aqui e mostrar para vocês os 3 primeiros passos do Caminho de Recuperação, do CR 22. No primeiro passo, no passo 1, vê se você se identifica com isso. E quarta-feira eu quero ver você lá junto com a gente, certo? Pessoal, né? A minha vida se tornou ingovernável. E agora eu vou falar eu aqui, tá? Isso é uma coisa que a gente aprende no CR, nos nossos grupos de partilha, é que a gente fala da nossa vida. Nós falamos de nós. Eu não vou sentar na cadeira e falar, olha, eu sou assim, eu tenho tudo isso, não sei o quê, por causa da esposa que o Senhor me deu. Eu sou assim, eu estou não sei o quê, porque o meu marido, vocês não conhecem meu marido. Vocês não sabem como ele é. Eu sou assim porque minha casa, meus filhos, muita gente, eu não consigo. Não, aqui você vai sentar e vai falar da sua vida. Os meus desejos e compulsões se tornaram incontroláveis. Eu entrei num ciclo vicioso de comportamento que eu não quero para mim. Então eu assumo que eu sou impotente perante esses comportamentos. E a minha vida se tornou ingovernável. Aí eu vou para o passo 2. O passo 2 eu descubro que existe alguém, que existe um poder superior que pode me devolver a sanidade. Jesus Cristo pode fazer isso. Ele é esse poder. Ele pode transformar a minha vida. Ele pode me devolver ou tirar as escamas dos meus olhos para a minha identidade. Eu vivo uma vida de insanidade. Insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. E aí chega o passo 3. Para tudo isso acontecer, eu tenho que entregar a minha vida e as minhas vontades para Cristo. Porque eu tenho essa minha ânsia, esse meu anseio de querer resolver a minha vida, de querer me salvar, de querer controlar tudo, ou de achar que eu estou no controle. Não, gente.
Eu preciso entregar a minha vida e as minhas vontades. Você entende tudo isso que eu estou falando? Faz assim com a cabeça ou faz assim. Algumas pessoas entenderam, outras não. Mas você entende de fato o que é de fato se entregar a Cristo? Porque é aqui que eu queria entrar no texto bíblico que a gente vai meditar hoje. Abre a sua Bíblia lá em Efésios 2. Efésios 2, e a gente vai ler de 1 a 10. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou aqui na tela e deixar aí o Espírito de Deus falar contigo. Vamos ler? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós as praticarmos. Vamos orar? Baixa a sua cabeça aí. Entenda que nós lemos a palavra de Deus. E Pai, ler a Tua palavra é especial, é vivo, nos traz vida. O que nós pedimos agora, Senhor Deus, é a Sua revelação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender todo esse texto aqui, a meditar sobre ele e da porta para fora aqui praticá-lo, Senhor Deus. Obrigado por essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Presta atenção. O texto começa nos colocando em uma espécie de morto-vivo, né? Como que nem zumbi. Tipo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Nós vivíamos como mortos. E sabe o que causa isso? Quem causou tudo isso? O pecado. O pecado tem poder da morte, gente, de nos afastar de Cristo. Paulo explica para a gente aqui, nessa primeira parte do texto, sobre o que o pecado faz em nós. Qual é o poder do pecado em nós? O pecado mata a gente. O pecado nos mata. 3 coisas que a gente vai aprender aqui sobre o que o pecado afeta na gente. O pecado mata a inocência. Ninguém é mais o mesmo depois de pecar. Eu falei de manhã, vou falar aqui agora. Vocês já descobriram como é que vai ser isso aqui hoje, né? Acabou de abrir aqui atrás 4 quadradinhos, um texto no primeiro quadradinho. Vocês já sabem que vão ser 4 pontos e um monte de coisa embaixo deles. Eu já sentei aí também. Eu sei como é que é. Né? A gente nunca descobriu quantos pontos que o pastor vai falar. Será que ele vai falar mais um agora? Não vai dar tempo de eu fazer a minha janta? Né?
Então vocês já descobriram, fiquem tranquilos, a gente vai acabar no horário, tem 4 pontos, vocês vão descobrindo os 4, vocês vão interagir comigo, deixa Deus falar no coração de vocês, aí deixa o Espírito Santo invadir o seu coração e transbordar e revelar a palavra de Deus para vocês. Vamos falar do pecado que mata a nossa inocência. O pecado deixa um efeito permanente no homem, gente. O pecado mata a nossa inocência, e a inocência, uma vez perdida, não se recupera mais. Triste notícia, você não vai ser inocente de novo. Jesus não restaura a nossa inocência. Nós sempre vamos saber quem nós somos. E agora nós somos culpados. Outra coisa que o pecado mata na gente são os ideais. O pecado mata os ideais. Funciona mais ou menos assim. A gente começa a olhar as coisas erradas e a gente acha tudo um horror. Nossa, você viu o que essa pessoa está fazendo? Nossa, você viu o que ele fez? Depois a gente começa a ser tentado a experimentar isso. E a gente cai pela primeira vez. E isso gera um incômodo dentro da gente, um peso na consciência de que a gente está agindo mal. E aí, depois a gente começa a fazer isso com uma certa frequência. E a gente perde toda a noção de que aquilo que a gente está fazendo agora, antes, a gente achava que era errado. E, pelo poder do pecado, cada ato cometido facilita o próximo. Pelo poder do pecado, cada vez que eu peco, eu facilito o próximo. O seguinte: seus ideais morrem. Morre o que faz a vida ser digna de ser vivida. A gente perde o sentido da vida. Porque agora você não busca mais viver. Você busca se satisfazer. Você busca seus prazeres. E você não percebe que você está sobrevivendo. Não tem mais sentido a vida. E aqui, a gente vê que o pecado mata a nossa liberdade. Porque agora você não faz as coisas mais por vontade. Você faz por necessidade. Eu preciso fazer isso. Nós viramos escravos dos nossos prazeres. A nossa vontade fica impotente. A capacidade morre. E a coisa começa com um prazer. Começa gostosinho. Começa legal. E termina com uma necessidade, com um descontrole. Eu não consigo parar. Eu sou assim. Eu não quero mais isso. Por isso que o texto continua. A gente não vai ficar aqui só nessa tela escura, com o cemitério aqui atrás e eu falando só de pecados. Paulo continua esse texto e ele nos coloca, depois de nos colocar o que o pecado causa em nós, ele coloca o que Jesus fez por nós. Agora ficou legal. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça nós somos salvos. Mas Deus, isso aqui é demais, gente. Tem as Bíblias que estão aí, contudo Deus, todavia Deus, conjunções adversativas. Você deve estar pensando, nossa, o cara sabe, manja de português, né? Nunca manjei. Copiei isso aí de algum lugar que eu vi. Mas ficou bonito. Eu já contei isso também no culto da manhã, eu vou contar no outro culto. Mas essas duas palavras, gente, duas palavras, dão início à iniciativa graciosa de Deus, à ação soberana de Deus sobre nós. De todo o Evangelho, gente, de todo o Evangelho, de toda a criação, de tudo que aconteceu com a humanidade, desse nosso futuro trágico,
que estava reservado para a gente sem Deus. Essas palavras no começo desse texto dizem muita coisa, dizem tudo, na verdade. A sua vida devia de ter essa conjunção. Ah, e tal, não sei o que, está ruim, tal, não sei o que. Mas Deus significa que apesar de tudo, apesar da gente estar morto nos nossos pecados por causa da desobediência, por causa dos meus desejos, porque a gente deu ouvido para o capeta, apesar de tudo isso, Deus é rico em misericórdia, nos amou tanto, que nos deu vida em Cristo Jesus. O que Deus fez por nós? O que Jesus fez por nós? Ele nos salvou, nos recuperou, nos restaurou daquela condição de pecado que a gente tinha. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Gente, para pensar. Deu-nos vida. Em que momento Ele nos deu vida? Quando a gente estava morto em nossos pecados e transgressões. Vamos entender isso aqui direito. Tem uma parada aqui. Olha para os pastores. O nosso papel é ensinar. Eu vou até beber uma água aqui agora. O nosso papel é ensinar, é explicar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus. Esse é o nosso papel majoritário, o papel do pastor. O Israel, o André, o Caleb, os pastores dessa igreja, a nossa principal função é explicar o Evangelho. Olha para os pastores, olha para a gente. A gente não está aqui para ensinar a ser bonzinho. Haja visto o André, né? A gente não está aqui para ensinar você a ter sentimentos. Olha para o Israel. Um Spock, né? Sem sentimentos. Israel não tem sentimentos. A gente não está aqui para explicar para você planejamento familiar. Olha para o Caleb, né? Ensinar organização. O Bruno. Entra na sala do Bruno para você ver. Se você conseguir abrir a porta. Né? Você tem que abrir assim. Bruno, você está aí dentro? Né? Eles me deram hoje para pregar. Eu preciso fazer bullying com todos eles, né, cara? Porque os caras também falam de mim na devocional, falam de mim em todo lugar. Hoje é meu dia. Mas, cada um com o seu jeito, cada um com a sua função, a gente precisa explicar para vocês o Evangelho. Seja na pregação de domingo, seja num aconselhamento, seja em programas e em eventos, tudo que a gente faz aqui tem esse propósito de explicar o Evangelho. Agora vamos aqui para o texto de novo. Olha para Deus, olha para Jesus, olha para a gente, olha para todo esse projeto de recuperação da humanidade. Estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões, mas Deus fez alguma coisa enquanto a gente estava morto. Gente, qual é o papel de Jesus por nós? O que Jesus fez por nós? O que Deus quer gerar com essa ação, esse plano de recuperação da humanidade? Aceitação? Por isso que o crente tem mania de falar, você aceita a Jesus? Os cultos da fogueira da vida, os apelos que a gente faz, você quer aceitar a Jesus como Senhor? É isso que Jesus quer gerar com todo esse movimento? Que ele seja aceito no meio das nossas transgressões e pecados, nos amou, nos deu vida em Cristo, de graça, não para gerar aceitação. Ah, eu te aceito, Deus, então, tá bom, pode deixar, já que você fez, eu aceito. Não é isso que Ele quer gerar na gente. Ele quer gerar na gente arrependimento. Arrependimento. Ele quer que a gente olhe para essa nossa vida que a gente estava morto em pecado e transgressão e nos arrependa. João Batista já saía gritando
antes de Jesus. Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependimento, gente, o entendimento de quem nós somos, do que nos tornamos sem Cristo e do que Ele fez por nós para voltarmos à nossa identidade original. Paulo teve uma vez lá em 2 Coríntios que ele deu uma bronca na galera. Vocês estão fazendo o que é mal. Vocês não estão agradando o Senhor. Sabe o que aconteceu com aquela igreja? Lá no capítulo 7 de 2 Coríntios, fala assim, que eles ficaram tristes por terem desagradado a Deus. E aí Paulo escreve desse jeito: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo o mundo produz morte. Produz morte. Tem uma diferença aqui entre remorso e arrependimento. O arrependimento te leva à salvação. O remorso te leva à morte, ao medo de morrer. Olha para a história de Judas e de Pedro. Os dois traíram a Jesus. Os dois fizeram o que é mal. Só que um aqui teve remorso. Teve remorso, medo de morrer, se sentiu culpado, se matou. Pedro se arrependeu. Pedro entendeu o perdão, entendeu a graça, entendeu que Cristo tirou a culpa. Vou falar uma coisa de culpa, eu vou falar mais para frente, mas eu vou falar aqui também. Não se alimente de culpa. A culpa é impossível de se consolar, porque ela não te leva para Deus. A culpa te vitimiza, não aceita o perdão, não te dá saída. A culpa não entende nada de graça, e ela não é produzida por Deus. O arrependimento te leva a Cristo, que te leva à vida, que entende o perdão. A gente se arrepende porque fomos perdoados, ou fomos perdoados porque fomos perdoados nos arrependemos? O que vem primeiro? Nós fomos perdoados, gente. E isso gera o arrependimento. Aliás, na tua vida devia ser a mesma coisa, tá? Perdoa primeiro, para depois você, a pessoa da qual você te magoou, se arrepender. Perdoa primeiro, gente. O cristão tem que perdoar. Não fique esperando a pessoa chegar arrependida. Perdoa primeiro. E aí a gente entra no terceiro ponto aqui, ó, do texto. O que Jesus fez em nós. O que Jesus fez em nós. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. O que Jesus fez por nós? Deus nos tirou da morte e nos deu vida em Cristo Jesus. Aí Deus começa já a mexer nas coisas da gente, né? Se o pecado mata a inocência e enche a gente de culpa, Jesus já nos tira esse sentimento, dizendo que não interessa o que a gente chegou a ser. Filipenses 2,15 fala que nós somos filhos inculpáveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. No meio de uma geração corrompida e depravada, nós somos filhos de Deus inculpáveis. Por causa de Jesus, você pode chegar de novo, se aproximar da presença de Deus, sem culpa. É como aquele filho que saiu de casa, ou foi expulso de casa, saiu de casa, porque cometeu um ato vergonhoso. Ele está lá fora de casa, ele sabe que ninguém quer ele dentro daquela casa. Ele acha que ninguém quer ele de volta, mas chega um mensageiro, e esse mensageiro tem uma carta do seu pai na mão. Ele entrega essa carta falando assim, a carta: filho, você pode voltar, eu estou te aguardando. Que mudança na vida desse cara!
Que mudança isso aí provoca? Essa notícia é a notícia que Jesus trouxe para a gente. Pode voltar. Deus te quer de volta. Vem. É isso que Jesus fez em nós. Nos tira a culpa. Jesus nos restaura o sentido. Se o pecado mata os nossos ideais, Jesus devolve o sentido da vida e a nossa identidade. Agora eu sei quem eu sou. Você quer ver? Eu sou o Renan, sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. Viu, pessoal do CR? Esse é o jeito que a gente se cumprimenta lá na hora que começa uma partilha. Eu sou Renan, sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. Isso me lembra quem eu sou agora e o que Jesus fez em mim. Sou salvo. Vou falar uma coisa para você de identidade e de desígnio. Eu, além de pastor, eu sou designer. E eu faço design de produto. Eu desenvolvi o frasco do Ajax, né, multiuso. Sabe aquele de squeeze, de apertar? E aquilo lá é o seguinte, cara, você tem que projetar bem, porque aquele produto é muito líquido, é muito liso, né? Deixa as coisas muito lisas, é um sabão. E aquele negócio é um squeeze de apertar. Imagina a dona de casa apertar aquilo lá, ou o cara que vai limpar um vidro, e ele faz zupt. Não pode, você tem que projetar aquilo lá. Então, a gente projeta o frasco, ele tem uma pega legal, tal, não sei o quê, para não escorregar da sua mão. Aquele frasco tem um desígnio. Servir a quem vai usar. Você foi feito com um design. Deus te fez com um propósito e um desígnio. Ele te fez para algo. Só que a gente perde isso no meio do caminho. Essa identidade e esse desígnio já foram revelados para a gente antes da fundação do mundo. Sabe o que nos liberta? Que identidade e sentido na vida não é tua responsabilidade, é responsabilidade de Deus para conosco. E já está designado antes da fundação do mundo. Identidade e sentido na vida são responsabilidades de Deus para construir em nós. Nós temos que perguntar para Deus: Deus, então quem eu sou no teu reino? Quem eu sou no teu reino, Deus? Em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Nós restauramos a nossa identidade. O crente tem a mania de falar: nós somos pecadores, miseráveis, tal, não sei o quê, né? Ai de mim. E isso acaba formando a identidade dessa pessoa. E o cara vira um coitadinho. Qualquer coisa o cara fala: nós somos pecadores, miseráveis. A sua identidade não foi definida em Gênesis 3, quando o homem peca. A sua identidade foi definida lá em Gênesis 1 e 2. Quando o homem cria, quando Deus cria o homem. Abençoados por Deus, criados para ser uma família junto com Deus, cuidar do jardim de Deus, ser responsáveis pelo planeta. Agora, em Cristo Jesus, nós podemos ser tudo isso de novo. Perdoados, justificados, vivemos em paz com Deus, vivemos para mostrar nas eras que hão de vir a riqueza da sua graça. Deus nos restaura o sentido. E Deus nos restaura a liberdade. Se o pecado mata a nossa liberdade, Jesus nos liberta através do teu amor. Livres da escravidão. A gente entra numa vida de amor com Deus. Amor maior que os meus pecados. E agora eu estou perto de Deus e longe do pecado. Vou explicar para vocês como eu expliquei lá no CR e nos jovens. Presta atenção. Aqui está Deus. Aqui, Jota, está Deus. Aqui está Deus.
A gente pensa que aqui está o pecado. E aqui está você. Aí nessa sua luta contra o pecado, né? A gente acha que o pecado aqui está impedindo a gente de se relacionar com Deus. Isso tudo mudou, gente, em Cristo Jesus. Não é mais assim não. Em Cristo Jesus, eu estou aqui e o pecado está ali. E Deus está lá. Sabe qual que é o lance na sua luta contra o pecado? Para que lado você está virado? Porque muitas vezes a gente está desse jeito aqui assim, ó. Pecado. Agora eu sou salvo em Jesus Cristo e Deus está se relacionando comigo. E eu não vou mais ficar com você. Você não vai mais me conquistar. Você não vai mais conseguir mexer com a minha cabeça. Eu sei que tudo isso que a gente faz é gostoso pra caramba. Às vezes é necessário para mim porque eu preciso de você. Mas eu não vou mais me relacionar com você. Para que lado que você está virado? Lutando contra o seu pecado. Porque se você estivesse assim, ó, Deus, eu quero te conhecer cada vez mais. Eu quero saber mais da sua palavra. Quero entender um pouquinho mais do teu evangelho, cada dia mais. Eu creio na tua misericórdia, na tua graça, que o Senhor me salvou. E eu quero estar mais perto de ti. Perto de Deus, longe do pecado. Quando Pedro sai do barco, e Jesus está lá andando sobre as águas, e ele vai dar alguns passos sobre as águas, a Bíblia diz que ele percebe o vento, percebe as ondas, percebe toda a agitação, percebe as circunstâncias, e ele começa a afundar. Então ele grita para Deus, salva-me, para Jesus, salva-me. Jesus vai lá, cata ele pelo braço, ainda dá uma bronca, né? Pequena fé, por que você duvidou? Para que lado você estava virado? Longe de Deus, perto do pecado. As circunstâncias da nossa vida. A partir do momento que Pedro tirou os olhos de Cristo, ele começou a afundar. Quando a gente tira os olhos de Deus, nós começamos a afundar. Mas quando a gente está virado para o lugar certo, a gente começa a caminhar com Cristo. E a gente começa a entender também esse último ponto, que é o que Cristo faz através de nós. O que Jesus faz através de nós. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós a praticarmos, para nós a praticarmos. O que Jesus faz através de nós. Paulo aqui insiste em dizer que nós somos salvos pela graça. E o que é graça, gente? Deus é perfeito. Deus é perfeito. E a gente, nada do que a gente consegue fazer, satisfaria Ele de algum modo. Deus aqui é o sujeito, quem dá. É o sujeito que dá. E o homem é o que recebe. E não dá para ser o contrário, gente. E Ele resolveu nos amar, se relacionar com a gente, apesar da gente. Resolveu nos salvar do que nos faria morrer. E isso é graça. Isso é graça. Isso não é um conceito difícil de entender, gente. Essa parada é difícil de aceitar. Porque muitas vezes a gente está virado para o lado errado. Muitas vezes a gente está cheio de culpa. A gente se sente culpado. E quando a gente se sente culpado, a nossa cabeça, ela tenta sempre fazer algo para consertar ou para compensar essa culpa. É a gente mesmo querendo arrumar as coisas. Mas não tem nada que a gente possa fazer para arrumar.
Deus nos dá essa parada de presente. Ele é rico em misericórdia. E nós aceitamos isso por meio da fé. Nós aceitamos isso por meio da fé. E o que é a fé, gente? O que é a fé? Fé é a força que eu faço para acreditar em tudo que a Bíblia diz e o que o pastor está falando aqui agora. É a maneira pela qual eu exerço a minha religiosidade. A gente fica achando que fé é essa paixão religiosa que toma conta das pessoas, vira uma parada cósmica, mística e surreal, muito louca. Não, gente. Vira uma parada irracional, não é irracional. A fé é a forma racional aonde o meu entendimento conheceu Deus. A fé é a forma racional aonde o meu entendimento conheceu Deus. A fé não é uma paixão, gente, que ignora a consciência e o conhecimento. E tem muita gente que confia em Deus sem pensar, pela paixão que ela encontrou nos rituais cristãos, tipo a comunhão dos PGs, a galera, as músicas, o ambiente, e essa pessoa leva uma vida, passa a viver uma vida de forma apaixonada, falsa, mentirosa, mostrando para Deus o quanto ela confia em Deus, sem ao menos conhecer Deus, e leva anos dessa vida. Você conhece Deus? Você exercita o seu entendimento? Assim, a tua forma de pensar, a tua forma de agir, a maneira de você raciocinar, é orientada pela sua fé? A fé não é um estado de espírito, gente. A fé é uma forma de entendimento, de ver as coisas pelos olhos da fé. Um ser que conhece a Deus e faz a sua vontade. Um ser que não olha para a vida através das circunstâncias ou das situações, mas lida com as situações a partir do nosso entendimento, a partir... não são as situações que vão te ensinar alguma coisa, mas nós vamos aprender a lidar com as situações à medida que a gente exerce esse entendimento no conhecimento de Deus. Então agora você não vai mais na padaria simplesmente para comprar um pão. Você vai lá porque você pode conhecer o padeiro e ele pode estar passando por alguma dificuldade. Você vai lá porque você vai cruzar com a caixa. E um simples perguntar para ela: tudo bem? Pode ser algo sobrenatural incrível para essa pessoa. Você não vai mais correr na represa para se exercitar apenas, mas talvez para ver quem Deus vai colocar na tua frente naquela hora, para que o Evangelho seja compartilhado. Agora, eu vivo pela fé, segundo a graça. Para, de querer entender sua vida espiritual a partir das coisas que você sente, a partir das suas emoções, dos seus impulsos. O homem pecou porque ele deixou de ouvir a voz de Deus para seguir a voz dos seus impulsos e dos seus sentimentos. Para de seguir uma fé de paixão e começa a ter entendimento das coisas de Deus. E aí eu chego aqui no último ponto. O que Deus faz através de nós? Ele nos torna responsáveis. Somos obras-primas de Deus. Obras-primas de Deus. Eu quero terminar aqui com um versículo que eu aprendi, que tem guiado minha vida. E mudou muita coisa dos meus pensamentos e do meu entendimento, né?
que está lá em 1 Coríntios 4, 1, 2. E ele fala assim: portanto que todos nos considerem servos de Cristo. Presta atenção. Todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. É que sejam fiéis. Salvos pela graça, mediante a fé. A gente viu aqui Cristo por nós. A gente viu o que o pecado causa em nós. Cristo por nós. Cristo em nós. E agora Cristo através de nós. Restaurados em Cristo Jesus para realizar as coisas de Deus. Estávamos mortos, agora realizamos as coisas de Deus. E estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quer mais para a gente? Encarregados dos mistérios de Deus. Nós somos discípulos de Cristo, o corpo de Cristo, servos de Cristo para colocar as coisas em ordem. E o que se requer desses encarregados é que eles sejam responsáveis, que eles sejam fiéis, tenham responsabilidade. Gente, quem são os responsáveis por essa cidade? Quem são os responsáveis por esse país? Quem são os responsáveis pelos confins da terra? Que diz lá em Atos 1:8. Quem vai fazer as bênçãos recebidas, os dons, chegarem ao seu propósito verdadeiro, chegarem ao seu verdadeiro destino? Quem é que vai fazer a água ser água? Quem é que vai fazer a comida ser comida? Quem é que vai fazer a comida ser comida ao invés de patrimônio? Quem é que vai fazer a casa ser habitação? O carro ser um meio de transporte ao invés de ser patrimônio da gente? Quem conhece o verdadeiro sentido e propósito das coisas? Somos nós, os servos de Cristo. E o que se espera desses servos, desses encarregados? Que sejam fiéis, que sejam responsáveis. Falta comida no mundo, gente? Falta comida no mundo? Não falta comida no mundo. Então por que é que tem um monte de gente cheia de fome? Por que eu atendo toda semana gente com fome? Sabe o que falta no mundo? Responsabilidade. Responsabilidade falta no mundo. E o povo que poderia ser responsável, está cuidando do quê? Está se ocupando de resolver a vida de quem? Qual é o único povo na face da terra que não precisava ficar preocupado em resolver as suas coisas? Qual é esse único povo que não precisa ter ansiedade? Somos nós, os que foram salvos pela graça, para as boas obras de Deus, os que vão responder no sentido de ser gerentes dessa terra. Tudo o que essa cidade precisa, presta atenção, tudo que essa cidade precisa, está depositado na conta dessa igreja. E essa igreja, o corpo de Cristo, não vai fazer nada de acordo com a nossa necessidade. A nossa. Nossos planos, nossas ações, elas não acontecem de acordo com a nossa necessidade. Elas acontecem de acordo com a revelação de Deus em servir a cidade. A gente não vai reivindicar nem os nossos direitos.
Tudo que essa cidade precisa está depositado na conta dessa igreja. A gente não vai ser íntegro, santo, ajustado, porque a gente quer se salvar. A gente vai ser tudo isso, porque nós somos salvos pela graça, alcançados por sua misericórdia e seu grande amor. E vamos mostrar nas eras que hão de vir, ou nessa era aqui, a sua graça. O que a gente está fazendo com essa informação? Com o que Jesus quer fazer através de nós, com a nossa adoração? O que a gente está entendendo por nossa adoração? Qual é a tua relação com o Pai? Eu tenho uma filha de 4 anos, e ela desenha lá para a gente, como todo filho de 4 anos faz, pega lá, e ela vem mostrar aqueles rabiscos para a gente. E eu olho aquilo lá e falo assim: nossa, que lindo, Lina! Que coisa mais linda! Se eu pegasse esse mesmo desenho e mostrasse para uma outra pessoa e falasse que fui eu que fiz, muito provavelmente as pessoas vão dizer: cara, o que é isso? Que negócio é esse aqui que você desenhou? Não dá nem para reconhecer, o que é isso? Sabe qual a diferença? A diferença está na relação. A relação que eu tenho com a Lina. Eu, como pai, eu não estou preocupado com a adoração que a minha filha é capaz de produzir para que a minha relação seja boa com elas. A adoração dela não foi boa, visto de um ponto de vista artístico, mas é sincera e cumpre o seu objetivo. E o que eu posso fazer para que Deus seja adorado? Nenhuma adoração, nenhuma obra tua vai fazer com que Deus se sinta mais Deus. Você não vai tirar Deus da depressão, ou de uma crise existencial de Deus. Deus não acordou hoje de manhã e ficou em crise e falou assim: deixa eu ver se esse povo me adora mesmo, será que eu sou amado? Deus não teve essa parada. Aí Ele olha a gente cantando aqui, canta, aí fala: não, eu sou amado, estou tranquilo, ufa. Não, gente, não é desse jeito que funciona. Aí você para pensar: se o nosso louvor, se a nossa adoração não tem como foco alcançar Deus, que não precisa do nosso louvor para ser Deus, qual é o foco da minha adoração então? O foco da minha adoração é a pessoa que está do teu lado. O foco da minha adoração é a pessoa que está na tua casa, é a sua família. As nossas palavras, as nossas vontades de ser algo, muitas vezes se tornam rituais para tentar alegrar a Deus. Em uma espiritualidade vertical, né? Que tem como objetivo atingir Deus, convencer Deus de alguma coisa. Mas na verdade o que a gente precisa fazer é que a nossa vida, que já é uma tradução de quem Deus é, chegue no altar de Deus, onde Deus quer ser adorado. E esse altar, gente, é a pessoa que está do teu lado. Como diria J Quest, o amor pode estar do teu lado. Tem coisas na vida que a gente precisa reavaliar, gente, e ver de novo. Como diria a música lá a música do resgate: você não precisa ser o que não precisa. Deus já te deu propósito, Deus já te deu desígnio, Deus já te deu sentido na vida. Você não precisa ser o que não precisa. Por isso, meu amigo, quando a gente adora, quando a gente participa das obras de Deus que já foram feitas para nós praticarmos, a gente não pergunta o que isso representa para Deus, mas a gente pensa: o que isso está representando para o meu irmão? Apesar do pecado em nós, Jesus fez por nós, Jesus fez em nós
E agora Jesus faz através de nós. Através de nós. Se a gente deixar. Se eu entregar o controle, se eu entregar minha vida e as minhas vontades a Cristo Jesus. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar com vocês. Pai, tem muita gente aqui hoje. E dessas muitas pessoas que estão aqui, muitas coisas acontecem na vida deles. Muitas coisas ficam sem entendimento, muitas coisas ficam sem sentido, e muitas vezes a vida fica sem propósito. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pode ajeitar tudo isso, ou já ajeitou tudo isso. Nós precisamos de ajuda para entregar o controle das nossas vidas. Senhor Deus, cuida dessa igreja, Pai. Que essa palavra toque no coração de cada um. E que cada um saia daqui, Senhor Deus, entendendo que existe algo mais do que só viver aqui. Existe algo mais que eles possam fazer. Em nome de Jesus. Amém.